quando a gente produz esses meus alimentos, eu preciso agora saber como que ele vai ser conservado. Se o seu produto, você preparou ele, né, e agora ele vai ser comercializado de uma forma congelada, a gente vai ter uma variação entre 10 a 90 dias. E o que vai diferenciar essa data, 10, 15, 20 dias, é o grau. Lembra que quanto mais baixo for a minha temperatura, maior é o meu tempo. Então, se eu tiver uma temperatura, eu armazenar o meu produto a uma temperatura entre abaixo de menos 18 graus, por exemplo, eu vou ter um prazo maior, um prazo de 90 dias. Comecei a aumentar a minha temperatura, ele foi ali para uma temperatura entre menos 5 graus, 0 graus, né? Uma temperatura um pouco mais quente quando eu me refiro a uma temperatura de menos 18, a temperatura não aumentou, o que vai acontecer com o meu tempo? Ele vai diminuindo, tá? Então, é claro que ele continua a temperatura baixa e o tempo ele vai aumentar. Então, eu tenho aí, se a minha temperatura, ela sai de uma temperatura de menos 5 graus e vai para 0 graus, meu prazo de validade, ele vai para 10 dias, tá? E aí, se eu tiver diminuir mais ainda o meu congelamento para menos 18 graus, para quantos dias eu vou estar colocando? 90 graus. Eu costumo trabalhar muito com os meus produtos em relação para eu não estragar a minha fibra do meu alimento, para eu não estragar a característica estrutural dessa minha preparação. Porque cada vez mais que eu submeto o meu produto a uma temperatura muito fria, eu posso ter rompimento dessas minhas fibras. E aí a característica, a qualidade final desse meu produto, ele pode ficar comprometido. Como assim? Por exemplo, se eu colocar um bife, vou lá, comprei um bife e aí eu quero congelar esse bife. Se eu coloco ele a uma temperatura, por exemplo, de menos 25 graus, menos 20 graus, essa minha fibra ela vai romper. O nosso bife, a fibra dele ela é bem juntinha, porque são formados, né, por tecidos conjuntivos, por fibras conjuntivas, e que quando você submete ele ao congelamento, ele vai abrir. E quando ele abre, ele vai ter aqui entre essas fibras água. E aí, consequentemente, eu tenho perca ali dos meus produtos, tá? Então, é só para a gente poder ter cuidado, porque quando ele descongelar, ele for para a preparação, o seu produto final, ele vai perder essa característica. E aí, se eu tiver, né, mais uma vez falando aí do meu produto final, congelado, ele vai, por exemplo, uma pizza, montei a minha pizza, juntei farinha de trigo, queijo, calabresa, e agora eu quero congelar ela. Por quanto tempo que você vai congelar para depois você botar ela para assar? Como eu disse, qual a temperatura que você vai armazenar? Se você armazenar entre menos 5 graus a 0 graus, uma temperatura, né, de um frio um pouco menor, o seu prazo de validade é em torno de mais ou menos 10 dias. Ah, não, eu quero congelar ela para eu poder vender com mais tempo, por exemplo, 3 meses, né, 90 dias. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu aumentei o meu prazo, eu tenho que diminuir a minha temperatura. Então, eu vou colocar a minha temperatura de armazenamento de quanto? Abaixo de menos 18 graus, tá? E aí, era isso que eu estava me referindo quando eu falo de um bife, né? Porque se eu baixo muito a minha temperatura, menos 18, menos 25, e trabalhar com temperatura muito frias e o meu prazo de validade aumentar, teoricamente eu posso comprometer a qualidade do meu produto final. E eu comprometendo essa minha qualidade do meu produto, às vezes o produto ele não vai ter a crocância, ele não vai ter o sabor, e principalmente nós da área da nutrição, precisamos trabalhar com 2 pontos principais. É deixar o alimento isento de perigos, né? Químico, físico e biológico, que a gente já viu como eu consigo prevenir. E o outro é eu manter os meus valores nutricionais, né? Então, a gente precisa incentivar que o consumidor, independente se ele pega um produto quente, pronto ou semi-pronto, ou que ele vai para o frio, ele vai ter ali os valores nutricionais preservados. E quando eu não congelo
quando o meu produto, a minha preparação é justamente a minha torta, no qual eu misturei a farinha, o trigo, o leite, quanto tempo eu vou colocar? Geralmente, os nossos refrigeradores, principalmente, né, a níveis comerciais, eles giram em torno de 4, né, de 0 a 4 graus. Então, o seu prazo de validade vai ser em torno de 5 dias, tá? Então, eu fiz uma torta hoje e ela vai valer 5 dias se e somente se eu deixar dentro dessa temperatura, de até 4 graus, tá? Agora, se você fala, mas olha só, o meu refrigerador, ele só vai até 8 graus. É uma geladeira comum, eu não consigo chegar nesses 4 graus. Eu posso colocar 5 graus? Não. Aumentou temperatura, o tempo de validade ele vai diminuir. E aí, se você tem uma temperatura de 8 graus, quanto tempo então eu vou ter que colocar para o meu produto? Cerca de 2 a 3 dias, tá? Então, a gente precisa o tempo todo trabalhar com a questão do binômio tempo-temperatura. Então, quando eu tenho produtos de panificação, tortas, brigadeiros, pudim, quindim e assim sucessivamente, a gente vai estar colocando 5 dias até uma temperatura aí de mais ou menos 4 graus, tá? De 0 a 4 graus. Os outros produtos, com exceção do peixe, né? Quando esse peixe, por exemplo, coloquei meu peixe na cocção e eu vou guardar ele, não consumir ele todo, e eu vou guardar ele que eu quero consumir ele mais tarde. Eu vou guardar esse meu peixe a uma temperatura de 2 graus e ele só vale por um dia, tá? Então, se eu comi esse peixe né, preparei esse peixe de manhã, botei ele no fogo, cancelei o almoço porque eu vou almoçar fora, eu posso almoçar ele no outro dia? Infelizmente não, tá? Então, a gente vai manter para eu poder jantar esse peixe aí. É claro, tudo dependendo da questão do horário e o mais importante, a depender da sua temperatura.